Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 37 do livro Esse Cristão Incrível de Tose. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. Esse capítulo tem por título Amigos de Deus e Tose inicia. A ideia da amizade divino-humana originou-se com Deus. Se Deus não dissesse primeiro, vocês sois meus amigos, seria imperdoavelmente precipitado qualquer homem dizer sou amigo de Deus. Mas desde que ele nos reclama para seus amigos, será um ato de incredulidade ignorar ou rejeitar o relacionamento. Então, todos ele fala que Deus é que nos chamou amigos e como ele é que nos chamou de amigos, e ele fala que ele nos reclama por ser seus amigos, é que nós devemos acreditar nessa realidade e usufruir dela. E em João 15, versículos 13 a 15, dizem assim: João 15, versículos 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Então, através da pessoa de Jesus, é que nós nos tornamos amigos de Deus. E isso é algo bastante importante. E Tozer continua: a nossa amizade com Deus pode ter degraus, indo do formal ao íntimo. E ele nos dá algumas informações importantes sobre isso, sobre a necessidade de, primeiro, nós realmente tomarmos posse dessa amizade maravilhosa que nos foi ofertada por Deus através da pessoa de Jesus. E desenvolver essa amizade de uma forma que ela se torne íntima. E Tozer ele diz: a despeito das nossas fragilidades humanas, podemos crescer na graça e movermos progressivamente rumo a uma união experimental com Deus mais perfeita. Podemos realizar isso mediante firme disciplina pessoal, obediência pronta, oração incessante, total desapego do mundo e exercício de robusta fé nas verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Então, a forma com que Tozer nos mostra que nós podemos, utilizar para termos uma amizade íntima com o Senhor é justamente, primeiro, acreditar que essa amizade é verdadeira, porque foi Deus quem nos ofertou essa amizade, e nós desenvolvermos em nós práticas cristãs de piedade, que nos fazem com que a gente possa experimentar essa amizade. E ele diz: firme disciplina pessoal, obediência pronta. Lembra ali que eu li em João que Jesus disse que aquele que é amigo dele faz o que ele ordena? Então, obediência pronta, oração incessante, que quanto mais você ora, mais você tem intimidade com Deus, desenvolve essa intimidade. Total desapego do mundo, consagrar sua própria vida, porque a santificação é um processo do Espírito Santo em nós, mas a consagração depende da gente. Para que a gente tenha mais amizade com Deus, mais intimidade com Deus, é necessária a consagração, a total desapego do mundo, que é essa consagração, o exercício da robusta fé nas verdades reveladas na Escritura Sagrada. É uma fé de que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a nossa fonte, de inspiração para conhecermos mais a Deus, e como batista que somos, a nossa única regra de fé e prática. E Tozer ele continua: quanto mais perfeita for a nossa amizade com Deus, mais simples serão as nossas vidas. Aquelas formalidades tão necessárias para manter viva uma amizade podem ser dispensadas quando amigos verdadeiros sentam-se na presença um dos outros e os verdadeiros amigos confiam nos outros. Então, Tozer ele vai falando que quanto mais perfeita for a nossa amizade com Deus, mais simples vai ser a nossa vida. Porque nós vamos ter intimidade tão grande com Deus que a gente vai falar com o Senhor onde estivermos,
da forma que estivermos, com o respeito e temor que ele merece, mas tranquilos, com a nossa alma tranquila, com a nossa vida calma. E ele fala, né? São verdadeiros amigos. Sabe aquele amigo que você tem, que você senta perto dele e não precisa falar nada? Você se sente tão à vontade que você fica horas e horas perto do seu amigo sem precisar falar nada? Assim que deveria ser, né? A nossa amizade com Deus. E ele fala que os verdadeiros amigos confiam nos outros, que nós possamos realmente desenvolver nessa amizade maravilhosa. E Gênesis 18:17, a Bíblia diz que Deus ele não esconde nada dos seus amigos. Gênesis 18:17. E é essa amizade que a gente precisa buscar. Em Gênesis 18:17 diz assim: Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que eu estou a fazer? Olha só que interessante. Deus estava perguntando: esconderei eu de Abraão o que eu tenho para fazer? E Tiago 2:23 nos explica por que Deus faz essa pergunta. Tiago 2:23. Diz assim a palavra do Senhor: Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Por isso que Deus fez apresentou aquela questão. Poderia eu esconder alguma coisa de Abraão? Porque Abraão era foi considerado, né, por Deus seu amigo. E 12 continua: Deus não ficará satisfeito enquanto não houver entre ele e os seus uma descontraída informalidade que não requer estímulos artificial. O verdadeiro amigo de Deus pode sentar-se em sua presença e ali ficar longos períodos em silêncio. Confiança completa não precisa de palavras de segurança. Estas já foram pronunciadas há muito tempo e o coração do adorador pode ficar em silêncio diante de Deus sem nenhum perigo. Essa experiência é maravilhosa, que realmente a gente possa, né, buscar ter essa experiência de amizade íntima com Deus e poder ficar longos tempos na sua presença sem nos sentirmos ameaçados nem constrangidos, muito pelo contrário, né? Bem à vontade na presença do nosso Deus. Inquestionavelmente, o mais alto privilégio concedido ao homem na terra consiste em ser admitido no círculo de amigos de Deus. Nada é suficientemente importante para se deixar que fique no caminho da nossa relação com Deus. Não há nada no céu, na terra ou no inferno que possa separar-nos do amor de Deus. Devemos cuidar para que nada na terra nos separe da amizade de Deus. Então, ele fala aqui que é algo inquestionável, é um privilégio enorme que Deus nos concedeu de sermos chamados seus amigos. E nada nessa terra é suficientemente importante para atrapalhar essa nossa amizade com Deus. Não há nada no céu, na terra, no inferno, em qualquer lugar que venha nos separar do amor do nosso Deus. E Romanos 8:38 e 39 nos fala sobre isso. Paulo nos dá, né, uma dica, né, podemos dizer assim, de que nada vai nos separar desse amor. Romanos 8:38 e 39 dizem assim: Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos fazer bom uso dessa amizade, desenvolver em nós, né, essas possibilidades de estar diante de Deus, usufruindo dessa amizade santa, maravilhosa. E como o Tozer aqui nos ensina, tendo uma firme disciplina pessoal, obediência pronta, oração incessante, desapego do mundo, né, praticando a consagração e o exercício de uma fé robusta nas escrituras sagradas. Que essa seja a nossa postura diante de Deus, para que a gente consiga cada dia mais desenvolver essa amizade tão maravilhosa, que é tão importante na nossa vida e tão necessária.
Que Deus nos abençoe, que Jesus Cristo nos ajude, que o Espírito Santo nos motive a estar cada dia mais desenvolvendo uma amizade íntima e um relacionamento maravilhoso com o Senhor. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.